Oi pessoal, sejam muito bem-vindos e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto que sempre me perguntam lá nas redes sociais. E eu tô fazendo esse vídeo porque recentemente eu recebi uma pergunta falando exatamente assim: Ellen, você mudou de carreira ou escolheu a sua carreira antes ou depois do diagnóstico do TDAH? E muitos de vocês que me acompanham tanto aqui no YouTube quanto no Instagram já viram um pouco da minha história e sabem que eu recebi o diagnóstico quando eu tinha 16 anos de idade. Apesar de ser considerado um pouco cedo, porque eu sei que muitos de vocês receberam o diagnóstico depois dos 20, o meu ainda foi em idade escolar, mas foi praticamente no fim do ensino médio. Então, naquele momento, naquele ano, eu já havia decidido o que eu queria fazer da minha vida, eu já havia decidido quais faculdades eu iria prestar, onde eu iria fazer e qual área eu queria seguir. Na minha cabeça não dava mais tempo mudar de profissão, não dava mais tempo pensar se eu encontraria dificuldades no meio do caminho, porque até aquele momento da minha vida eu não sabia da existência do TDAH e convivia com essas dificuldades da melhor maneira que eu conseguia. Então eu tinha muitas dificuldades em exatas, dificuldades de atenção, e tudo isso eu tentei minimizar e tentei me esforçar ao máximo durante os anos de escola para que eu conseguisse entrar numa boa faculdade. E eu já comentei com vocês em outros vídeos que, apesar de alguns escorregões em matemática, eu sempre fui uma boa aluna, apesar do esforço colossal que eu fazia para prestar atenção e para conseguir manter as minhas notas altas. Então, nesse período, eu não percebi muita diferença, assim, o que o diagnóstico naquele momento mudaria para mim. Para falar a verdade, eu acho que o único ponto que eu fiquei pensando é que, na época, estava se tornando mais popular aquela lei que te garantia 1 hora a mais durante a prova, mas eu me lembro que na época foi tão difícil eu conseguir o laudo do TDAH, né, o laudo de diagnóstico, tudo comprovado, que acabou saindo depois dos vestibulares e eu não tive essa 1 hora a mais para fazer a prova. Mas aí sobre a escolha da carreira, se eu acho que TDAH deve abortar a missão de fazer alguma carreira, algum curso, gente, a minha resposta é não, mas é óbvio que não. O TDAH ele não é uma barreira para você, ele não é uma sentença de fracasso, muito pelo contrário. Hoje em dia, um pouco mais madura, eu enxergo o meu TDAH como parte da minha personalidade. Claro, é uma parte muito importante, é uma parte que eu tenho que cuidar, uma parte que eu tenho que estar sempre alerta e que sim, tive que fazer algumas adaptações na minha vida para que eu me tornasse mais produtiva, né? Mas que nunca foi um empecilho para mim conquistar nada. Claro que isso depende muito de pessoa para pessoa, depende de como você manifesta os sinais, de como você manifesta, né, os sintomas, de quais comorbidades você tem. Mas eu posso dizer que, assim, os primeiros 2 anos de diagnóstico que eu tive, né, na verdade, dos 16 aos 18, eu acho que foi o período mais crítico em relação à aceitação e em relação ao autoconhecimento, né? A entrada com a medicação, para saber como é que meu corpo reagia. Então, esse período para mim foi bem crítico em relação à adaptação. Coincidentemente, eu não entrei na faculdade nesse ano que eu recebi o diagnóstico. Passei em até algumas faculdades, mas eu era muito nova, eu queria tentar mais alguns anos, queria tentar a universidade pública, e foi aí que eu comecei a me questionar sobre o TDAH e a minha carreira. Meu maior medo era que eu não fosse tão boa quanto os outros estudantes da minha área. E para quem não sabe, eu me formei na área da saúde, tenho alguns técnicos, tenho curso, tenho a faculdade na área da saúde, né? Sou graduada já. E o meu maior medo é que eu não tivesse o talento que eles têm, que eu não tivesse o comprometimento, ou que realmente eu tivesse algum problema na questão da aprendizagem no ensino superior. Porque, como eu costumo dizer, às vezes escola, a gente tem uma visão diferente, né? Escola e faculdade são universos completamente diferentes. E aí, finalmente, eu entrei na faculdade e já tem vídeo aqui sobre isso. E foi um longo processo, eu enfrentei muita dificuldade na faculdade, por professores, por matérias, por tempo, por rotina, mas nunca em relação à minha escolha. E isso, gente, eu tô falando por mim, é o meu caso, a minha vida. Mas eu sei que muitos de vocês ainda não decidiram qual carreira seguir e que às vezes coloca na balança se o TDAH vai te prejudicar na carreira ou não. Entenda uma coisa, se você é desorganizado, se você é desatento, se você procrastina muito, você vai fazer isso em todas as profissões e trabalhos que você tiver, se você não lutar contra isso. Então, se você não aplicar técnicas, se você não mudar seus hábitos,
E eu falo isso com hábitos alimentares, hábitos de organização. Se você não mudar o seu estilo de vida e não se preocupar em trabalhar a disciplina e a persistência, você terá essas dificuldades em qualquer área que você seguir. Claro que tem áreas que implicam mais ou menos responsabilidade. Então, eu vou te dar um exemplo. Se você trabalha em um escritório, se você trabalha com a área administrativa e você bagunça a sua mesa e você perde alguns papéis, aquilo são papéis. Diretamente, você não vai prejudicar ninguém. No meu caso, eu trabalho na área da saúde, então, em hipótese alguma, a gente pode ter alguns erros, porque prejudicaria diretamente a vida de outras pessoas, que no caso, os pacientes. Então, eu sempre tomava muito cuidado com as minhas tarefas, com os meus trabalhos e com tudo que eu fazia, tanto no estágio quanto no meu serviço mesmo. Eu acho que esse vídeo já ficou enorme, mas deu para vocês entenderem que, na minha opinião, eu acho que o TDAH não é uma barreira para que você não conquiste algo que você quer muito. Se você quer engenharia, se você quer medicina, se você quer direito. Para mim, o que importa, eu acho que é a persistência, a disciplina e que se você trabalhar bem as suas dificuldades, né, e desenvolver bem as suas habilidades, que são seus pontos fortes. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu joinha. Comenta aí embaixo se você está nessa fase de pré-vestibular, se você já deixou de fazer algo por conta do TDAH, principalmente no quesito estudos e carreira. Eu quero muito saber da sua história, tá bom? Se inscreve no canal, deixa o like aqui, não esquece. A gente se vê no próximo vídeo.